Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa aula de número 79 de estudos da obra A Gênese, de Allan Kardec. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você a passar aqui uma hora, em média, debatendo esses assuntos que são curiosos, instigantes, fascinantes, revigorantes, estimulantes, interessantíssimos que povoam o universo da ciência e do espiritismo. E nada melhor do que a obra mais científica, né, de toda a codificação espírita, que é a Gênese de Allan Kardec. Bom, eu não posso deixar de pedir para você para inscrever-se no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha se você gostou desse vídeo. Ao término, se você não gostou, não tem problema, você pode gostar ou deixar o não joinha se você não gostou por algum motivo. Use a aba de comentário para você tecer os comentários, sejam eles quais forem, fique à vontade, sem nenhum milindre. Essa aba é feita para você, deixe seu comentário, faça perguntas. Então, esse canal é dedicado a você. Visite a nossa página, veja os outros vídeos, né? Palavras de Vida Eterna, do Neto, muito bom. Temos as lives de todos os domingos, às 19 horas, né? Falando sobre algum tema espírita, enfim. Visite lá a nossa página, tá? www. Aliás, perdão, é só você ir no YouTube, vai no YouTube, lá no browser, né, na lupinha, na aba de pesquisa, você coloca Centro Espírita Lar dos Humildes, e aí você vai ter acesso a todo o conteúdo lá da nossa página. Tá legal? Como eu sempre gosto de fazer, né, de pontuar no tempo e no espaço esse vídeo, eu estou fazendo essa gravação numa tarde de quarta-feira, 16 de março de 2022. É guerra no leste europeu, muitas crianças passando fome na África, outras guerras ocorrendo na África também, só que essas não são televisionadas, nem ganham a devida repercussão, o devido impacto, a devida menção, porque não envolve países ricos, países poderosos que possuem petróleo e outros bens que instigam e que chamam a atenção da economia mundial. Mas agora mesmo, enquanto eu gravo essa aula simples, mas sincera, agora mesmo, enquanto você está me ouvindo, outras guerras ocorrem também pelo mundo. Bom, mas você está assistindo a esse vídeo praticamente uma semana após eu ter gravado este. Então eu espero, sinceramente, que pelo menos esse conflito bélico lá na Ucrânia, quando você estiver assistindo esse, eu espero que esse conflito já tenha passado, já tenha terminado. É o meu sincero desejo, pois realmente muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas então perdendo tudo que tem, né, suas casas, tendo que ir embora para outro país, viver como refugiado, e isso não é uma coisa boa, não. Então é isso, que nós possamos voltar nossas preces para esses povos que mais sofrem, né, de todos os cantos do globo, e acima de tudo em nossos corações, mente, alma e espírito, possamos cultivar o sentimento de paz tão importante na nossa vida. Foi, aliás, foi o legado, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele, após ter sido assassinado, após ter passado aqueles 40 dias com os seus, né, quando ele retornou para a pátria espiritual,
ele disse, abre aspas, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Que nós possamos então sermos os multiplicadores dessa paz. Tá bom? Bom, agora vamos então continuar os nossos estudos aqui, iniciando a aula 79. Nós estamos estudando o capítulo 15, que versa, que aborda, Kardec traça um estudo sobre os milagres do Evangelho, ou seja, os milagres vivenciados por Jesus Cristo. E na aula de hoje nós vamos iniciar com o assunto das ressurreições. O que foram, o que são e o que foram na visão espírita, nos estudos do Allan Kardec, o que foram essas ressurreições. Então, como sempre, vamos iniciar com a leitura de o livro A Gênese. Eu vou iniciar aqui no item 37, no capítulo 15 de A Gênese, que a Kardec começa a tratar do assunto das ressurreições. E ele toma alguns casos bíblicos, e faz a devida transcrição. O primeiro deles é a filha de Jairo. Então vamos ver o que nos traz o texto bíblico primeiramente. Tendo Jesus passado novamente de barca para a outra margem, logo que desembarcou, grande multidão se lhe apinhou ao derredor. Então, um chefe da sinagoga, chamado Jairo, veio ao seu encontro e, ao aproximar-se dele, se lhe lançou aos pés, a suplicar com grande instância, dizendo: tenho uma filha que está no momento extremo, vem impor-lhe as mãos para curar e lhe salvar a vida. Jesus foi com ele, acompanhado de grande multidão que o comprimia. Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas e lhes disseram: tua filha está morta, porque hás de dar ao mestre o incômodo de ir mais longe? Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe da sinagoga: não te aflijas, crê apenas. E a ninguém permitiu que o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu ele uma aglomeração confusa de pessoas que choravam e soltavam grandes gritos. Entrando, disse-lhes ele: por que fazeis tanto alarido e por que chorais? Esta menina não está morta, está apenas adormecida. Zombavam dele. Tendo feito que toda a gente saísse, chamou o pai e a mãe da menina e os que tinham vindo em sua companhia e entrou no lugar onde a menina se encontrava deitada. Tomou-lhe a mão e disse: Talita cumi, isto é, minha filha, levanta-te, eu te ordeno. No mesmo instante, a menina se levantou e se pôs a andar, pois contava 12 anos, e ficaram todos maravilhados e espantados. Esse relato está em São Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Depois, Kardec seleciona aqui o caso do filho da viúva de Naim, no item 38, que eu passo a ler, tá? No dia seguinte, dirigiu-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Acompanhavam-no seus discípulos e grande multidão de povo. Quando estava perto da porta da cidade, aconteceu que levavam a sepultar um morto, que era filho único de sua mãe, e essa mulher era viúva. Estava com ela grande número de pessoas da cidade. Tendo-a visto, o Senhor se tomou de compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Depois, aproximando, tocou o esquife, e os que o conduziram pararam. Então disse ele: mancebo, levanta-te, eu o ordeno.
Imediatamente o moço se sentou e começou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos os que estavam presentes ficaram tomados de espanto e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre que ele fizera se espalhou por toda a Judéia e por todas as regiões circunvizinhas. Esse texto está em São Lucas, no capítulo 7, versículos de 11 a 17. Então nós temos aqui a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, né? Bom, e agora a partir do item 39, segue-se a explicação do Kardec. Antes, propriamente dito, a explicação de Kardec, né, vamos comentar o seguinte. Primeiro, Jesus, pelo menos textualmente, no caso da filha de Jairo, né, Jesus diz textualmente: esta menina não está morta, está apenas adormecida. Então, o próprio Jesus chegou à conclusão de que a menina lá, né, ela não estava morta, ela só estava dormindo. É interessante que você entenda, né, você que está me ouvindo, que em alguns casos, não todos, claro, mas em alguns casos só um médico pode atestar se a pessoa realmente veio a óbito. Às vezes a pessoa entra em coma, às vezes a pessoa entra em estado de catalepsia, ou em estado de letargia, ou mesmo em estado de quase morte. E aí, sem os recursos próprios, não há como saber se a pessoa morreu. E o que é pior, para quem olha de longe, ou mesmo de perto, ou para quem recebe as primeiras impressões, vai achar que a pessoa realmente morreu, né? Realmente veio a óbito. Isso acontece nos dias de hoje. Imagine 2000 anos atrás, né? Sem a medicina de hoje, sem os instrumentos de hoje, sem o estetoscópio, né, que faz auscultar o coração, sem, enfim, os devidos aparelhos, os devidos exames que se faz para atestar o óbito, né, da pessoa. Então, no caso da menina, né, da filha de Jairo, lá da sinagoga, né, o próprio Jesus já atesta que a menina estava adormecida, ela não estava morta, né? E no caso do filho da viúva de Naim, Naim é uma cidade, né? No caso, nessa situação, Jesus não alude muita coisa, mas muito provavelmente, como aconteceu com Lázaro também, lembram do caso do Lázaro, que não é abordado aqui, mas o caso do Lázaro também foi o mesmo. Jesus, inclusive, falou para a irmã dele, a Marta, né, dizendo que Lázaro dorme, né? Todo mundo chorando lá, a morte de Lázaro. E quando Jesus chega, o que Jesus diz? Não, calma, Lázaro só dorme. Então, muito provavelmente, esses casos não foram casos de morte, foram casos de quase morte, ou de coma, ou enfim. Claro que as pessoas envolvidas, né, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, o próprio Lázaro, né, muito provavelmente estavam com um déficit muito grande daquilo que nós chamamos no espiritismo de fluido vital, ou campo vital, ou energia vital, que Jesus fez, notadamente, né, com o seu comando, com a sua imposição de mãos. O que ele fez, o que ele fizera notadamente foi restituir esses fluidos, na linguagem comum, e eu prefiro o termo campo, né, já discutimos muito sobre isso. O que Jesus fez foi restituir magneticamente o campo vital dessas pessoas que estavam em estado de quase morte. Jesus equilibrou. É preciso levar em consideração, né, o teor, o gradiente de um campo perispirítico de Jesus. Né? Imagina um campo desse, campo realmente dotado de muita energia, de muita potência. Então,
Muito provavelmente foi isso que aconteceu. Mas vamos ver o que Kardec, como Kardec explica, né, a partir do item 39 do capítulo 15. Kardec escreve o seguinte: contrário seria às leis da natureza e, portanto, milagroso o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse realmente morto. Ora, não há mister se recorra a essa ordem de fatos para ter-se a explicação das ressurreições que Jesus operou. Então, primeiramente, Kardec está escrevendo, está nos transmitindo uma coisa que é fato. Não se pode enganar a morte, não se pode retroceder ao fenômeno da morte, uma vez que um organismo, seja ele qual for, vegetal, animal ou humano, né? Uma vez que cessou-se a vida orgânica, não há como retroceder. Isso seria burlar um complexo sistema de leis físicas, químicas, bioquímicas, leis essas criadas por Deus. E as leis criadas por Deus são leis infalíveis, leis eternas e leis perfeitas. Então, realmente, muito lúcido que Kardec começou a abordar. Uma vez que houve a morte física, a morte orgânica, não há como retroceder, não há como retomar a vida a um corpo que não mais está vivo. E aí Kardec continua no segundo parágrafo. Se, mesmo na atualidade, as aparências enganam por vezes os profissionais, quão mais frequentemente não haviam de ser os acidentes daquela natureza, num país onde nenhuma precaução se tomava contra eles e onde o sepultamento era imediato. É, pois, de todo ponto provável que nos dois casos acima apenas síncope ou letargia houvesse. O próprio Jesus declara positivamente com relação à filha de Jairo: esta menina, disse ele, não está morta, está apenas adormecida. Vejam aí, de acordo com o que eu falei anteriormente, né? Olha só a posição de Kardec, realmente, muito provavelmente a filha de Jairo, né? E o filho da viúva de Naim estavam em estado de letargia. Na minha tradução, há uma nota de rodapé, que é a nota 99, que é quando Kardec acaba de escrever que o sepultamento era imediato, né? Que é a nota 99, que diz o seguinte, a nota de rodapé. Uma prova desse costume se nos depara nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, itens 5 e seguintes. Ananias, tendo ouvido aquelas palavras, caiu e rendeu o espírito, e todos os que ouviram falar disso foram presas de grande temor. Logo, alguns rapazes lhe vieram buscar o corpo, e tendo-o levado, o enterraram. Passadas umas 3 horas, sua mulher, Safira, que nada sabia do que se dera, entrou, e Pedro lhe disse, etc, etc, etc. No mesmo instante, ela lhe caiu aos pés e rendeu o espírito. Aqueles rapazes, voltando, a encontraram morta e levando-a, enterraram-na junto do marido. Então, aqui só para lembrar também que naquela época a pessoa morria e o enterro era quase que imediato. Aliás, lembramos também os dias de hoje, não é verdade? Nos dias de hoje isso é costumeiro também. Eu lembro quando eu era menino, eu lembro que quando uma pessoa morria, o corpo ia para a casa da pessoa e aí ficava velando ali, o caixão ficava geralmente na sala por 3 dias ou mais até, enfim, havia todo um ritual, né? Só se enterrava o cadáver, né? O corpo, depois de alguns dias. Hoje em dia está meio que assim, né? Hoje em dia a pessoa morre de manhã, antes do meio-dia já está enterrado, né, o corpo. Tudo bem que hoje a medicina está mais avançada, né? As técnicas médicas têm
possuem meios mais avançados de saber se a pessoa realmente veio a óbito. Mas, realmente, quantas pessoas devem ter sido enterradas e não estavam mortas, né? É cruel, né? É muito trágico, mas realmente quantas pessoas não foram enterradas vivas, né? Por assim dizer. Bom, propósito, o meu pai dizia, né? Meu pai já desencarnou. Meu pai dizia que ali no Sano, ele morou uma vez ali ao lado do cemitério São Sebastião, aqui em Fortaleza, no Ceará. E ele dizia que ele conversava muito, né? Era vizinho ao cemitério, ele conversava muito com os coveiros. E ele dizia que não era muito incomum, não. Às vezes se exumar corpos, às vezes se desenterrar aqueles caixões para abrir espaço, né, para outros membros da família, naquelas tumbas familiares. E não era tão raro assim encontrar esqueletos de bruços, né, esqueletos virados. E encontrar assim os ossos da caixa craniana assim nessa posição voltada para cima, de horror, né? A pessoa que acordou enterrada e morreu, logicamente, asfixiada. Minha nossa, é um terror muito grande, né? Mas deve ter acontecido muito isso. Quiçá se não acontece ainda nos dias de hoje, né? Bom, continuando e terminando o item 39, Kardec continua. Dado o poder fluídico que ele, né, Jesus, possuía, nada de espantoso há em que esse fluido ou campo, né, vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor, que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispirítico ainda se não rompera definitivamente. Para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo desde que deixara de respirar, havia ressurreição em casos tais, mas o que na realidade havia era cura e não ressurreição, na acepção latina do termo. Como eu havia dito, né, anteriormente, imagina o potencial de magnetismo de um Cristo, né, de Jesus Cristo. Ele com certeza deu uma espécie de choque energético na filha do Jairo e no filho da viúva de Naim e no Lázaro também e em outros casos aí. Então, de fato, me perdoe se você for muito assim crente no fato da ressurreição, mas de fato não houve ressurreição, né? Não houve ressurreição porque esses indivíduos não estavam mortos ainda. Estavam em situações letárgicas ou situações de quase morte. Essas pessoas não estavam mortas, portanto, não fora propriamente dito não foram casos de ressurreição. E isso em nada, em absolutamente nada diminui o poder de Jesus Cristo, em nada diminui a sua perfeição, apenas nos ajuiza os fatos como eles ocorreram, tá? E aí no item 40, olha só, no item 40, que aí Kardec aborda finalmente, talvez o ressuscitado mais comentado da Bíblia, que é Lázaro, né? No item 40, Kardec fala do caso de Lázaro. A ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, de nenhum modo infirma este princípio. Ele estava, diziam, haviam 4 dias no sepulcro. Sabe-se, porém, que há letargias que duram 8 dias e até mais. Acrescentam que já cheirava mal, o que é sinal de decomposição. Esta alegação também nada prova, dado que em certos indivíduos há decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, havendo em tal caso cheiro de podridão. A morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais à vida. E quem podia saber que Lázaro já cheirava mal? E quem podia saber que Lázaro já cheirava mal? Foi sua irmã Maria quem o disse. Mas como o sabia ela? Por haver já 4 dias que Lázaro fora enterrado, ela o supunha. Nenhuma certeza, entretanto, podia ter.
E aqui nós temos realmente o caso enigmático, aliás, supostamente enigmático de Lázaro. Primeiro, olha a perspicácia de Kardec. Verdade, como é que sabiam que ele já fedia se ele estava lá na tumba? A não ser que estavam indo lá visitar ele na tumba, no sarcófago. Todo dia alguém entrava lá para ver como é que ele está. E cheirar mal tem muitas conotações. Lázaro ainda estava vivo, ele podia ter defecado, podia ter urinado. E imagina, urina e fezes ali já há algum tempo, num lugar fechado, que era a tumba, é óbvio que tinha que cheirar mal mesmo. Isso não quer dizer nada, não. Eu nem concordo com essa ideia de que ele já estava em decomposição. Embora Kardec tenha nos explicado aqui que é plausível, não é impossível disso ter acontecido. Mas eu creio que o mau cheiro, se é que alguém verificou mesmo esse mau cheiro, ele pode ter sido devido a fezes e urinas concentradas, tá? Mas diga o que você acha, diga o que você pensa aí a respeito desses casos de ressurreição. Você concorda com o Espiritismo de que, na verdade, não foi ressurreição, fora uma recarga de energia, de vida, por assim dizer? Ou você acha que foi ressurreição mesmo? Deixa aí o seu comentário, ele é extremamente importante, tá bom? A propósito, tem uma nota de rodapé aqui também, a nota de rodapé número 100, que está escrito o seguinte: o fato seguinte prova que a decomposição precede algumas vezes a morte. No convento do Bom Pastor, fundado em Toulon, pelo padre Marim, capelão dos cárceres, e destinado às decaídas que se arrependem, encontrava-se uma rapariga que suportara os mais terríveis sofrimentos com a calma e a imparcialidade de uma vítima expiatória. Em meio de suas dores, parecia sorrir para uma visão celestial, como Santa Teresa pedia lhe fosse dado sofrer mais, embora suas carnes já se achassem em frangalhos, com a gangrena a lhe devastar todos os membros. Por sábia previdência, os médicos tinham recomendado que fizessem a inumação do corpo logo após o trespasse. Coisa singular, mal a doente exalou o último suspiro, cessou todo o trabalho de decomposição, desapareceram as exalações cadaverosas, de sorte que durante 36 horas pôde o corpo ficar exposto às preces e à veneração da comunidade. Então está aí muito claro, né? Um exemplo que Kardec expôs de uma putrefação, de uma decomposição, no caso aqui gangrenal, através da gangrena, que é uma ferida que fede muito, em função do pus misturado com sangue decomposto e por aí vai, e causa realmente o cheiro. Alguém já sentiu o cheiro de queijo podre? Sabe, queijo podre? O cheiro é muito semelhante, tá? Bom, e assim Kardec encerra esse estudo a respeito das ressurreições, que na verdade não foram ressurreições, foram curas. Na verdade, está no rol das curas também. E agora vamos entrar no capítulo tem alguns trechos bíblicos de que Jesus caminha nas águas, né? Jesus caminha nas águas. Então vamos lá. No item 41, acho que é o trecho bíblico, no item 41, Kardec, né, como é de praxe aqui, nessa parte ele primeiro transcreve o trecho bíblico. Logo, fez Jesus que seus discípulos tomassem a barca e passassem para a outra margem antes dele, que ficava a despedir o povo. Depois de o ter despedido, subiu ao monte para orar, e tendo caído a noite, achou-se ele sozinho naquele lugar. Entrementes, a barca era fortemente açoitada pelas ondas, em meio do mar, por ser contrário o vento. Mas na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, caminhando por sobre o mar,
Tem uma nota de rodapé aqui, a nota 101, só para alocar o mar, que seria o lago de Genezaré ou de Tiberíades, o mar. Quando eles o viram andando sobre o mar, turbaram-se e diziam: é um fantasma, e se puseram a gritar amedrontados. Jesus então lhes falou, dizendo: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Disse-lhe Jesus: vem, Pedro. Descendo da barca, caminhava sobre a água ao encontro de Jesus. Mas, vindo um grande vento, ele teve medo, e como começasse a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Logo, Jesus, estendendo-lhe a mão, disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E tendo subido para a barca, cessou o vento. Então os que estavam na barca, aproximando-se dele, o adoraram, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. Esse trecho, essa passagem, está em São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Bom, aqui, para explicar esse fenômeno, né, nós podemos nos recorrer ao magnetismo também. E aí não há nem tanta dificuldade em entender, não, para alguém do potencial magnético de Jesus. É só nos lembrarmos das primeiras experiências com magnetismo, né, que varreram e, aliás, lotavam os teatros da França, né, de Paris, as mesas que flutuavam, as cadeiras que flutuavam, as mesas dançantes, mesas girantes, mesas levitantes. Na revista temos o extraordinário caso do Sr. Holmes, que era um médium que flutuava com a própria cadeira. Então, não é algo assim, é extraordinário aos nossos olhos, claro, porque não temos ainda esse potencial magnético, mas para alguém como Jesus, nada mais comum para ele, né, para Jesus. Mas vejamos aqui o que Kardec diz a respeito disso, tá? Está no item 42 do capítulo 15. Este fenômeno encontra explicação natural nos princípios acima expostos. E aí Kardec pede para rever o capítulo 14, número 43, a página 344 dessa edição aqui, do Guilherme Ribeiro. Exemplos análogos provam que ele nada tem de impossível, nem de miraculoso, pois que se produz sob a ação das leis da natureza. Pode operar-se de duas maneiras. Jesus, embora estivesse vivo, pôde aparecer sobre a água, com uma forma tangível, estando alhudes o seu corpo. É a hipótese mais provável. Fácil é mesmo descobrir-se na narrativa alguns sinais característicos das aparições tangíveis. E aí, de novo, há um convite para nós irmos ao capítulo 14, números 35 a 37. Por outro lado, também pode ter sucedido que seu corpo fosse sustentado e neutralizada a sua gravidade pela mesma força fluídica ou de campo que mantém no espaço uma mesa sem ponto de apoio. Idêntico efeito se produz muitas vezes com corpos humanos, como eu acabei de dizer, né? Acabei de falar que nos fenômenos lá de antes do advento da própria doutrina espírita, né? Os fenômenos lá das mesas que flutuavam e cadeiras que flutuavam e dançavam e davam batidas do chão. Às vezes era uma mesa daquela de vime, mesa pesada, às vezes até mais pesada que uma pessoa, e flutuava sem ponto de apoio aparente, como Kardec está aqui aludindo. E aí a aplicação do magnetismo. Kardec aventa a possibilidade, muito interessante essa possibilidade, de, na verdade, aquele corpo andando pelas águas não ser o corpo de Jesus, mas uma aparição dele. Uma aparição, visto que, se vocês lembrarem no comecinho do texto, Jesus ele sobe para a montanha, né, para orar. Quando a noite cai, ele já estava lá no monte. É possível que ele não quisesse agora ter o trabalho de descer a montanha para depois atravessar um lago.
Então pode ter sido o corpo astral de Jesus. Só que aí fica a dúvida da textura e da consistência, né? Porque quando Jesus chama Pedro para caminhar na direção dele, e Pedro vai, e quando Pedro se assusta e começa a sucumbir, né? Começa a afundar, Jesus levanta ele pela mão. Então era uma mão sólida, era uma mão tangível, o que, na minha opinião, deixa claro de que não era Jesus mesmo, na minha opinião. Era Jesus mesmo que desceu do monte e caminhou, porque ele tinha o poder magnético de caminhar sobre as águas. A propósito, a água, a substância água, ela tem uma tensão superficial e capilaridade, tá? A física estuda isso com muita propriedade, é a tensão superficial e capilaridade. É a mesma propriedade que permite com que insetos, por exemplo, andem por sobre a água. Tudo bem que o inseto ele tem uma densidade, tem um peso muito pequeno, mas se você olhar bem de perto com uma câmera especial, você percebe que na verdade o inseto ele caminha realmente por sobre a água, no mesmo princípio da tensão superficial e capilaridade. Jesus, muito provavelmente conhecendo dessas propriedades físicas da água, pode magneticamente ter utilizado desse princípio. Daí resulta até o fato dele ter, quando Pedro estava afundando, né? Explica até o caso de Jesus ter dito assim, Pedro, homem de pouca fé, fé é conhecimento, né? Aludindo a que Pedro não sabia o que estava fazendo. Muito interessante, né? Mas diga aí o que você pensa a esse respeito. O que você acha disso? Você pensa que Jesus caminhou mesmo em carne e osso? Foi uma caminhada astral? Ou isso não aconteceu? Você acha que isso aí é mito, é fake news, que já existia naquela época? O que você pensa a esse respeito? Deixe seu comentário aí, porque ele é muito importante, tá? Bom, e agora Kardec entra num assunto muito interessante, que é a questão da transfiguração. Transfiguração é quando a pessoa, né, ela entra num transe em que as próprias feições dela muda, né? Isso aconteceu, se eu não me engano, foi no Monte Tabor. Vamos ver o texto bíblico aqui, ó. Eu estou aqui, vou passar para o item 43, tá? Item 43 do capítulo 15. 6 dias depois, tendo chamado de parte a Pedro, Tiago e João, interessante como Jesus, apesar dos 12 apóstolos lá, ele tinha uma preferência, né? Os preferidos dele eram Pedro, Tiago e João. Jesus os levou consigo a um alto monte afastado. E aí na nota de rodapé 102 tem só uma explicação que trata-se o Monte Tabor, a sudoeste do lago de Tabarique, e a 11 quilômetros a sudeste de Nazaré, com cerca de 1.000 metros, 1 quilômetro, né, de altura, era o Monte Tabor. Bom, e se transfigurou diante deles. Enquanto orava, seu rosto pareceu inteiramente outro, suas vestes se tornaram brilhantemente luminosas e brancas qual a neve, como não há parecido na terra, que possa fazer alguma tão alva. E eles viram aparecer Elias e Moisés a entreter palestra com Jesus. Então disse Pedro a Jesus, Mestre, estamos bem aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, para Elias. É que ele não sabia o que dizia, tão espantado que estava. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem uma voz partiu, fazendo ouvir estas palavras, Este é meu filho bem amado, escutai-o. Logo, olhando para todos os lados, a ninguém mais viram, senão a Jesus, que ficara a sós com eles. Quando desciam do monte, ordenou-lhes ele que a ninguém falassem do que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles conservaram em segredo o fato
inquirindo uns dos outros o que teria ele querido dizer com estas palavras, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Esse texto está em São Marcos, capítulo 9, versículos de 1 a 9. Muito interessante, né? Essa passagem é muito interessante e ela encerra uma série de fatos para debate, né? Uma série de fatos que nos chamam a atenção. Jesus parou para orar, né, no Monte Tabor, né, ali a 1.000 metros de altura, né, 1 quilômetro de altura, subiram. Lá Jesus para orar e orando ele se transfigura, né? Fica luminoso as suas vestes aqui, o texto diz, mais branca que a neve, uma luminosidade no rosto. E eles veem Moisés e Elias, né? Pedro, Tiago e João, que estavam acompanhando, eles veem Moisés e Elias. Uma coisa interessante é que, como é que eles sabiam que aqueles dois lá eram Moisés e Elias? Não dava para reconhecer. Na época não tinha foto, não tinha imagem, não tinha estátua deles, não tinham como eles saberem que era Moisés ou era Elias, né? Não tinha como. Então, ou eles dois se apresentaram para eles mesmos, ou então Jesus falou, né? Obviamente eles devem ter ficado com muito medo. Jesus deve ter falado para eles, olha, fiquem calmos, esse aqui é Moisés e esse aqui é Elias. Muito interessante. Isso por si só já demonstra tanta coisa, né, gente? Tanta coisa se você parar para pensar. Primeiro, é uma prova da reencarnação, aliás, uma prova da vida após a morte, né? É uma prova irrefutável da vida após a morte, porque Moisés já havia morrido há muito tempo atrás. Elias, mais tempo ainda, já havia morrido. No entanto, eram eles que lá estavam conversando com Jesus. Prova irrefutável, né? Prova irrefutável da vida após a morte, né? Muito interessante. Bom, mas no item 44, vamos ver o que é que Moisés fala a esse respeito, né? No item 44. É ainda nas propriedades do fluido perispirítico, ou como eu prefiro, campo perispirítico, que se encontra a explicação deste fenômeno. A transfiguração, explicado no capítulo 14, número 39, é um fato muito comum que, em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo, mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu que seu espírito lhe desse excepcional fulgor. Quanto à aparição de Moisés e Elias, cabe inteiramente no rol de todos os fenômenos do mesmo gênero. E aí tem a sugestão de se ler o capítulo 14, números 35 e seguintes. Muito interessante, claro, com certeza, no caso, no tocante à iluminação do corpo e das vestes de Jesus, nós podemos explicar isso através da compreensão das propriedades do perispírito, mais notadamente a propriedade da irradiação luminosa, né? O perispírito irradia ou emite uma luz. Agora, imagine o perispírito de Jesus, né? Como o próprio Kardec afirma, o próprio Kardec alude aqui. Então, realmente fica muito claro entender isso. Bom, para encerrar o item 44, Kardec escreve o seguinte: de todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade e que se não encontre comumente nos homens, porque estão todas na ordem da natureza. Pela superioridade, porém, da sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, ou de campos, como eu prefiro, aquelas faculdades atingiram, né, nele proporções muito acima das que são vulgares. Posto de lado o seu envoltório carnal, ele nos patenteava o estado dos espíritos puros. E é verdade, né? Jesus já era um espírito puro naquela época. Jesus já exibia as propriedades do espírito puro. Então,
Nada, nada mais assente, nada mais tranquilo do que entender essas exibições, essas maravilhosas aparições e visualizações, essas, essas exteriorizações das propriedades puras, ou melhor dizendo, puríssimas, que o Espírito que foi Jesus aqui na Terra tinha e tem, e do seu magnânimo perispírito igualmente poderoso e puro já na época, né? Muito interessante isso, muito interessante. Bom, e agora Kardec escolhe, na verdade, também abordar o tema da tempestade aplacada. Porque, sim, um outro milagre que Jesus vivenciou foi a tempestade, né, que ele acalmou. Então vamos lá, está aqui no item 45 do livro A Gênese, tá? Vamos lá. Certo dia, tendo tomado uma barca com seus discípulos, disse-lhes ele: passemos à outra margem do lago. Partiram então. Durante a travessia, ele adormeceu. Então, um grande turbilhão de vento se abateu de súbito sobre o lago, de sorte que, enchendo-se d'água, a barca, eles se viram em perigo. Aproximaram-se, pois, dele e o despertaram, dizendo-lhe: mestre, mestre, perecemos, ou pereceremos. Jesus, levantando-se, falou, ameaçador aos ventos e às ondas agitadas, e uns e outras se aplacaram, sobrevindo grande calma. Ele então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, porém, cheios de temor e admiração, perguntavam uns aos outros: quem é este que assim dá ordens ao vento e às ondas, e elas lhe obedecem? Quem é esse, né, que até as águas e os ventos obedecem? Jesus de Nazaré. Esse texto está em São Lucas, né, no capítulo 8, versículos de 22 a 25. Aqui eu pessoalmente vejo duas explicações plausíveis para isso. Uma delas é através do próprio magnetismo, né? Nós sabemos, se você estudar um pouquinho o fenômeno das ondas, estudar um pouquinho o fenômeno dos ventos, há um magnetismo envolvido, há uma corrente magnética, há até um campo elétrico envolvido nessas agitações. Jesus, conhecendo como conhecia de magnetismo, ele pode muito bem, e na minha opinião foi isso, tá? Ele pode muito bem ter magneticamente controlado aquele campo gradiente naquele local, tá? Sendo bem técnico, o campo gradiente ele deve ter tomado naquele local. Para mim é o mais plausível, é o mais fácil de se entender. Há, porém, uma outra explicação também, lembrando de uma certa questão no Livro dos Espíritos, eu não sei se é a 450 ou é a 540, não lembro bem, acho que é a 450, quando Jesus alude ao fato de espíritos controlarem as leis da natureza. Então, se existem espíritos controlando os fenômenos da natureza, aí faz sentido o texto na parte em que Jesus ordena aos ventos se acalmarem e às águas também. Não seriam os ventos propriamente dito, nem as águas, mas seriam aos espíritos que controlam aqueles elementos. Ou então, ainda de uma maneira mais complicada ainda de entender, mas se nós pararmos para pensar que o átomo, o próprio átomo, tem nele um princípio inteligente, e águas e ventos são compostos por átomos, uma grande quantidade de átomos, Jesus, então, podia impor-se a essas inteligências, podia comandar, Jesus tinha autoridade para comandar essas inteligências, é o que eu penso. Mas você, o que você acha sobre isso? Deixe seu comentário aí na aba de comentário, né? Como você compreende esse aplacar, né, que Jesus tomou a atitude concernente às águas e aos ventos durante a tempestade, né? Bom,
Kardec explica da seguinte forma, tá? No capítulo 46. Kardec explica da seguinte forma: ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza para dizer se há ou não inteligências ocultas presidindo a ação dos elementos. Na hipótese de haver, o fenômeno em questão poderia ter resultado de um ato de autoridade sobre essas inteligências e provaria um poder a nenhum homem é dado exercer. Olha só o que eu acabei de falar, né? Dispensa comentário. Como quer que seja, Kardec continuando aqui no item 46, né? Como quer que seja, o fato de estar Jesus a dormir tranquilamente durante a tempestade atesta de sua parte uma segurança que se pode explicar pela circunstância de que seu espírito via não haver perigo nenhum e que a tempestade ia amainar. Está aí uma ideia interessante do Kardec. Uma ideia interessante. Jesus entendia daquele lago, gente, Jesus morou por ali. Ele entendia, provavelmente sabia, viu, entendia dos fenômenos da natureza. Sabia que aquilo ia passar logo e agiu naturalmente, só isso. Somente isso, né? É uma explicação que eu acho muito interessante também. É uma explicação muito plausível. Esse item 46, ele é muito interessante nesse aspecto aqui. Tá? Bom, e agora, para encerrar a nossa aula 79, né? Para encerrar a nossa aula, vamos abordar agora as bodas de Caná, né? As bodas de Caná. Vamos lá, o que aconteceu, o que foram essas bodas de Caná, o que aconteceu lá. Enfim, vamos nós aqui, tá? No item 47 do capítulo 15, tá? Este milagre, referido unicamente no Evangelho de São João, é apresentado como o primeiro que Jesus operou e, nessas condições, devera ter sido um dos mais notados. Entretanto, bem fraca impressão parece haver produzido, pois que nenhum outro evangelista dele trata. Fato não contraditório, aliás, fato não extraordinário, era para deixar espantados, no mais alto grau, os convivas e, sobretudo, o dono da casa, os quais, todavia, parece que não perceberam. Considerado em si mesmo, pouca importância tem o fato em comparação com os que verdadeiramente atestam as qualidades espirituais de Jesus. Admitido que as coisas hajam ocorrido conforme foram narradas, é de notar se seja esse de tal gênero o único fenômeno que se tenha produzido. Jesus era de natureza extremamente elevada para se ater a efeitos puramente materiais, próprios apenas a aguçar a curiosidade da multidão que, então, o teria nivelado a um mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatia e lhe granjeariam mais adeptos do que as que facilmente passariam por fruto de grande habilidade e destreza. Se bem que, a rigor, o fato se possa explicar até certo ponto por uma ação fluídica que houvesse, como o magnetismo oferece muitos exemplos, mudado as propriedades da água, dando-lhe o sabor do vinho. Pouco provável é se tenha verificado semelhante hipótese, dado que, em tal caso, a água, tendo do vinho unicamente o sabor, houvera conservado a sua coloração, o que não deixaria de ser notado. Mais racional é se reconheça aí uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus, como a do filho pródigo e a do festim de bodas, do mal rico, da figueira que secou e tantas outras que, todavia, se apresentam com caráter de fatos ocorridos. Provavelmente, durante o repasto,
terá ele aludido ao vinho e à água, tirando de ambos um ensinamento. Justificam esta opinião as palavras que a respeito lhe dirige o mordomo. Toda gente serve em primeiro lugar o vinho bom, e depois que todos o têm bebido muito, serve o menos fino. Tu, porém, guardas até agora o bom vinho. Entre duas hipóteses, deve-se preferir a mais racional, e os espíritas não são tão crédulos que, por toda parte, vejam manifestações, nem tão absolutos em suas opiniões que pretendam explicar tudo por meio dos fluidos ou campos. Bom, gente, a questão das bodas, né? É a questão da transformação da água em vinho, né? Eu concordo, eu tendo a concordar com Allan Kardec, sabe? Eu acho que, na minha opinião, pode Jesus ter transformado a água em vinho? Eu acho até que pode. Eu acredito que, conhecendo de física molecular e provavelmente de física nuclear que Jesus conhecia, não esqueçamos que estamos falando de Jesus Cristo, o comandante em chefe, o engenheiro Moda, que dirigiu a equipe que formou a nossa própria linda joia azul. Ele sim conhecia as propriedades da matéria como ninguém. Daí ele utilizá-las assim, num momento tão... Para quê? Para se mostrar, porque havia acabado o vinho, né? Então tem tanta coisa que pode ter acontecido aqui, né? Eles podem ter bebido água mesmo, e Jesus, com seu encanto magnético, fez as pessoas beberem água como se tivessem bebido vinho. Eu tenho uma teoria, sabe? Eu vou externar essa teoria aqui. Eu acho que o que aconteceu foi mais ou menos assim. Imagina lá a festa muito animada, todo mundo feliz da vida, comemorando, comendo, bebendo, todo mundo contando seus causos, né? Contando lá as suas histórias. E chegou um momento que o vinho terminou, né? O vinho acabou o vinho. E aí, mas as pessoas continuavam com sede, né? E aí não tinha mais vinho, só tinha água. E, bom, foi servido água. Mas imagina você numa roda, papeando, parlamentando com Jesus Cristo. Sabe? Você tomando água, mas conversando com um Cristo. Imaginem os comentários que se sucederam, né? Depois, os comentários após a festa. Muitos comentários podem ter sido esse que eu vou dizer agora. Gente, vocês viram aquele Nazareno, o Rabino? Vocês viram o nível do diálogo com ele? Vocês viram que pessoa maravilhosa é ele? E olha que nós estávamos bebendo água, nem era vinho, tá? Mas estava tão gostosa a conversa com ele, o papo, o diálogo estava tão bom com ele que a água pareceu vinho. Sabe, ele fazia, nós estávamos bebendo água mas ele, o Nazareno, nos fez sentir como se estivéssemos bebendo vinho. Que homem maravilhoso. Já pensou isso, gente? Pode ter sido esse comentário, né? E imagina esse comentário aí, décadas depois, muito tempo depois, e realmente o comentário de Kardec no início faz todo sentido. Por que só João comentou isso? Se foi um evento, olha, transformar água em vinho não seria pouca coisa, não. Por que só João comentou isso? Nem Lucas, nem Mateus, nem Marcos comentou isso, né? Por que será? Bom, deixa aí seu comentário, o que você acha sobre isso, o que você pensa. Jesus realmente transformou água no vinho? Ou isso realmente é uma metáfora, é uma parábola, como Kardec alude, e eu acho também muito plausível. Se não foi isso que eu falei, foi provavelmente uma parábola, mas o que você acha a esse respeito? Deixe aí seu comentário. E assim nós terminamos a nossa aula de número 79. Muito obrigado a você que ficou até agora me ouvindo, me vendo, e de preferência as duas coisas. Muito obrigado mesmo. Deixa seu joinha aí se você gostou.
Infelizmente, para mim, né, se você não gostou, deixe o seu não gostei, não tem problema nenhum, deixe aí na aba de comentário o porquê de você não gostou, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, gente. Isso é muito importante para o nosso canal continuar. Compartilhe esses vídeos, distribua, olha, compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho, colega de faculdade, colega de escola, colega de roda de amigo, que, claro, vocês acham que se interessem por esses temas, divulguem, isso é muito importante, tá? Mais uma vez, meu nome é Marcos Vinícius. Cuidado, nós estamos ainda numa pandemia, está surgindo uma outra variante aí, que é uma combinação da Delta com a Ômicron, que é a Delta Cron, já tem casos aqui no Brasil dela, então cuidado, nós ainda estamos em pandemia. É verdade que quase todo mundo já age como se não tivesse pandemia, mas ela ainda é presente, ela ainda existe. Então, cuidado, use a máscara quando você sair de casa, evite se aglomerar, enfim, se cuide, que a vida agradece, tá bom? Beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou. Até a próxima.